No início, presumi que ela estava exagerando, como sempre fazia, mas após uma inspeção mais detalhada, percebi que ela estava genuinamente assustada. Seu rosto estava pálido e ela suava profusamente. Era como se ela estivesse à beira de um ataque de pânico. Eu já tinha visto isso muitas vezes na regressão anterior, então sabia que era esse o caso. Isso mesmo. Ferloche tem medo do escuro, não é? Ferloche odiava espaços escuros e fechados. Embora eu também não gostasse da escuridão, conseguia me esforçar para tolerá-la. Mas Ferloche, mesmo com sua forte fortaleza mental, estava lutando. Em primeiro lugar, acalme-se. Ao estender meu braço com uma expressão preocupada, de repente congelei e mordi o lábio em silêncio. Ferloche ainda desconhecia a minha verdadeira identidade. Então, eu não poderia me dar ao luxo de ser gentil com ela. Não seja um bebê, controle-se, hein? Tentei sussurrar friamente, mas Ferloche se aproximou de mim. Por favor, me abrace. O que? Estou com medo, então me abrace. Ferloche enterrou a cabeça em meu peito e me abraçou com força. Trituração. E se ela conseguisse me esmagar com esse poder terrível? Eu me desculpe. Fique quieto. Ao me ouvir gemer, Ferloche parou de me abraçar e olhou para mim com sua expressão estúpida característica enquanto eu colocava meu dedo sobre sua boca. Ah! O olhar de Ferloche ficou vazio de repente. Claro, isso não era incomum para ela durante as aulas ou enquanto ouvia os discursos de Clana. Mas o que está causando isso agora? MHHM, O que você tem? Não nada. Quando inclinei a cabeça e fiz essa pergunta, Ferloche apenas respondeu com um sorriso. Mas... Frei. Fale baixo. Mas, Frei. Eu rapidamente a silenciei e coloquei um dedo sobre seus lábios. Ela começou a sussurrar novamente com o rosto aparecendo. Já faz algum tempo que sinto algo na barriga. Conteúdo patrocinado. O que você tem no bolso? Quando Ferloche se abaixou, agarrei a mão dela com urgência. O que você tem? Espere um minuto. Suando, tentei me afastar, mas o armário era tão estreito que minhas ações me deixaram ainda mais enredado com Ferloche. Como eu não podia fazer nada, Ferloche se aproximou de mim com um sorriso puro no rosto e sussurrou. Uau, está se movendo. SHHH. É fascinante, o que é isso? Eu me senti culpado ao olhar para Ferloche, que estava com a cabeça inclinada em confusão. Foi quando notei algo estranho. O ar está diferente de antes. O ar fresco e fresco que penetrava no armário contrastava fortemente com o ar abafado e desagradável do banheiro. Perplexo com o fenômeno anormal, hesitei antes de finalmente pegar a maçaneta. Oh! O que é isso? O que? Ferloche colocou a mão no meu ombro enquanto tentava se levantar, fazendo-a vacilar antes de congelar no lugar. Esfregue, esfregue. Pare de fazer cócegas na minha barriga, Frei. Você não pode fazer isso. Não, isso é um equívoco. Uau! Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Ferloche começou a exalar poder sagrado de suas mãos. Oh, o que você está fazendo? Veja isso. Tem grafite aqui. Grafite? Rapidamente bloqueei a entrada do armário, com medo de que alguma luz escapasse, mas Ferloche apontou para o teto e sussurrou, obrigando-me a levantar a cabeça. Guardas, e 15, bruxo, e 2, espadachins, e 3. A chave está na abertura sob o gabinete. Eu irei resgatar você, não importa o que aconteça. Eu vejo. É um código. Sim. Arregalei os olhos ao chegar ao fim do rabisco, respondendo apressadamente ao olhar curioso de Ferloche. Escrito por Aishi. É a princesa do Reino das Nuvens. Só então fui capaz de compreender a situação adequadamente. Este espaço era uma rota de fuga que Aishi, a princesa do Reino das Nuvens, havia preparado. Isso porque a família de Aishi,
que entraria na Academia Sunrise no ano seguinte junto com Rosvin, o paladino mais jovem da igreja, estava presa no mercado de escravos. Sim, foi por isso que essa missão foi importante. Era uma questão muito importante que uma realeza o estivesse detida num mercado de escravos. Porque se vazasse, poderia levar a um grande problema diplomático. Conteúdo patrocinado. Embora fosse responsabilidade da família real lidar com tais assuntos, eles fecharam os olhos para a situação. Isto porque o poder econômico proveniente das receitas geradas pelo mercado de escravos era de grande benefício. Além disso, o reino das nuvens tinha um motivo que os impedia de se identificarem como membros da realeza. Portanto, ambas as famílias reais provavelmente concordaram em segredo em extrair apenas os membros da família real do Reino das Nuvens, mas um problema ocorreria no dia anterior à operação. E, olhando para o grafite aqui, provavelmente estava prestes a explodir. Grito. O quê? Sair. Pensando em tudo isso, logo abri a porta do armário e deixei Ferloche sair. Uma pontada de culpa despertou dentro de mim por colocar minha segurança acima da dela. No entanto, foi uma decisão necessária dada a utilidade de Ferloche e as minhas próprias limitações com uma restrição de tempo e incapacidade de controlar os meus poderes adequadamente. Além disso, a proximidade de Ferloche tornou difícil concentrar-se na tarefa em questão, pois ela se esfregava em mim enquanto segurava meu ombro enquanto eu tentava decifrar o grafite. Depois de garantir que estamos seguros, assumi a liderança e examinei o porão escuro. Que cheiro horrível! O cheiro familiar de sangue assaltou meus sentidos, lembrando-me das inúmeras vezes que o encontrei na linha do tempo anterior. Brasa, lembre-se, lembre-se. Padre Frei. Onde estamos? De repente, Ferloche interrompeu meu pensamento, murmurando algo confuso. Virei-me para encará-la, cobrindo o nariz com uma carranca, e insisti com urgência para que ela permanecesse quieta. Por favor, cale a boca. O que? O que você está? Temos que sair daqui o mais silenciosamente possível. Tínhamos basicamente invadido o mercado de escravos. Claro, se fosse apenas eu poderia ter conseguido persuadi-los. Mas Ferloche, a santa da igreja, cujo rosto era tão memorável e belo quanto o meu, também me acompanhava. Havia alguma maneira? O gabinete. O que? Ferloche, volte para dentro do armário. Pressa. Depois de ponderar por um momento, empurrei rapidamente Ferloche, que tinha uma expressão vaga, para dentro do gabinete. Eu estou assustado. Acalme-se e apresse-se. Eu prontamente fechei a porta do armário antes que alguém pudesse localizá-la e soltei um suspiro de alívio. Volte para o café. Eu volto já. Espere. Onde estamos e você? Estrondo. Ignorei Ferloche, que estava tentando dizer algo com voz urgente, e bati a porta do armário, antes de murmurar com uma expressão de alívio. Não sei como isso aconteceu, mas é bom para mim. Frei. O que você pensa que está fazendo? Estrondo. Porém, por algum motivo, Ferloche ainda estava lá dentro. Sentindo-me envergonhado, mais uma vez bati a porta antes de abri-la cautelosamente, mas Ferloche ainda não havia saído. Não posso tolerar esse tipo de violência. Você e eu seremos parceiros por 2 semestres. Ferloche ainda não havia desaparecido. Conteúdo patrocinado. Feche a porta você mesmo. O que? Então, desta vez, eu a instruí a fechar a porta sozinha. Eu fechei. De dentro do armário que acabava de ser fechado ainda restava a voz densa de Ferloche. Quem está aí? Droga. Suspirei enquanto pensava no que fazer com Ferloche, mas para piorar a situação, alguém se aproximou de mim. O que devo fazer? Levante as mãos. Eu preciso da sua identidade. Quem ousaria me dar ordens? O capitão da guarda brandiu sua lança para o homem desconhecido, mas começou a franzir a testa quando o homem falou com ele descaradamente. Você não sabe quem eu sou? O que? O maior bandido do Império. O capitão da guarda olhou intrigado para o rosto do homem ao ouvir as palavras que saíram de sua boca.
O que isso deveria? Traga-me alguém responsável. O que? Pedi que você me trouxesse a pessoa responsável. Quando Frei falou com o guarda com uma voz arrogante, ele apenas ficou ali parado e abriu a boca com uma expressão preocupada no rosto. Não posso deixar uma pessoa suspeita para trás. Eu não posso acreditar nisso. O que? Então Frei começou a falar com ele com uma expressão irritada no rosto. Os principais clientes como eu podem ver os escravos com antecedência, antes da abertura do mercado. Certamente você está ciente disso, sendo você mesmo de alto escalão? Estou ciente, mas você nunca teve acesso. Realmente? Frei jogou uma moeda de ouro para o capitão da guarda. Ele olhou fixamente por um momento e então tossiu e começou a falar. Isso é, eu me lembro de ter ouvido algo sobre isso. Tenho certeza que você ouviu isso dos guardas na entrada. Oh, pensando bem, eu me lembro de uma coisa. O que eles disseram? Por favor, permita que Frei Starlight confirme a condição dos escravos? Sim, está certo. Frei continuou a entregar moedas de ouro ao capitão enquanto falava, obtendo respostas rápidas e ansiosas. No entanto, o tempo é essencial e devo educar os escravos recém-capturados. Você pode me apresentar um guia? Eu recompensarei você generosamente quando retornar. Claro, jovem mestre. Eu cuidarei pessoalmente do seu acesso. O capitão da guarda, que terminou de falar e até fez uma saudação, estava prestes a se virar com uma expressão animada, mas logo franziu a testa e fez uma pergunta a Frei. Conteúdo patrocinado. Quem é aquele ao seu lado, jovem mestre? Ele é meu colega. Eu vejo. Mas temos que verificar a identidade deles. Quando o capitão da guarda estendeu a mão para a pessoa, Frei rapidamente interrompeu e sussurrou para o capitão, impedindo-o de tocá-los. Ele está usando isso porque não quer ser identificado. Então, não toque nele. Eu entendo, mas não importa o quão certo o jovem mestre Frei tenha, isso é esperado. Você agora entende? Sim, vou informar o guia também. Continuando a passar moedas de ouro para o capitão da guarda, Frei perguntou-lhe baixinho com um sorriso. O que você vai fazer com isso? Vou salvá-los por enquanto, já que estou ocupado educando esses escravos. Sim, economizar é um bom hábito. Salve-os bem. Depois de ouvir as palavras de bênção de Frei, o capitão da guarda desapareceu com um grande sorriso no rosto. Então você pode conseguir o que merece. Olhando para sua figura em retirada, Frei sorriu de satisfação. O dinheiro que eu dei ao capitão da guarda eram moedas de ouro falsas que tinham a maldição do infortúnio lançada sobre elas. O alvo de Frei sempre foi o capitão dos guardas, que ele sabia ser um avarento devido à sua investigação minuciosa na linha do tempo anterior. Ufa! Frei deu um suspiro de alívio quando o capitão da guarda desapareceu de vista e se virou para olhar para Ferloche. Isso vai funcionar. Ele ficou satisfeito por seu plano de disfarçar Ferloche com seu manto ter funcionado. Quando um guia se aproximou, Frei sussurrou para Ferloche. Não diga uma palavra de agora em diante e fique quieto. Não complique as coisas desnecessariamente. Você entende? Sim, eu entendo. Ok, então, hein? Quando Ferloche respondeu calmamente, Frei suspirou e se virou. O que é isso? Logo, porém, ele franziu a testa e fez uma pergunta a Ferloche. Por que você está chorando de repente? O que? Ferloche ficou surpreso com suas palavras e respondeu com um sorriso alegre. O que você está falando? Estou sorrindo. Ela respondeu com um sorriso bobo, mas Frei não suportou reconhecê-lo. Que diabos? Foi porque seus olhos, que brilhavam intensamente no escuro, não sorriam nem um pouco. O que você está escondendo? Nas mãos de Ferloche havia uma carta rasgada. Você sabe sobre o DLC, não é? Era uma carta de Serena, entregue pelo pombo, que Ferloche afirmava claramente ter sido enviada pela igreja. Eu não sei de nada. Ferloche Estelade, não sabe de nada. Capaz de proteger. Conteúdo patrocinado.
Bem-vindo, jovem mestre Frei. Obrigado por visitar nosso mercado. O prazer é meu. Quando o capitão da guarda chamou um guia, sua voz amigável me cumprimentou calorosamente. No entanto, apenas respondi com um tom gelado. Mas a pessoa ao seu lado. Eu garanto por eles. Eu entendo. Quando o guia se curvou ligeiramente e começou a caminhar lentamente para a frente, eu, junto com Ferloche, o seguimos silenciosamente. Ferloche está escondendo alguma coisa. Em meio a esse silêncio, meus pensamentos se voltaram para Ferloche. Algo muito importante. O fato de ela saber sobre um deus demônio, seu comportamento estranho e até mesmo suas memórias do passado. Ela pode ser uma chave importante. Até certo ponto, eu queria que Kania entrasse furtivamente em sua consciência enquanto ela dormia, mas sua natureza santa tornava imune a essa magia negra. Quando Serena voltar para a academia, terei que conversar com ela sobre Ferloche. Para começar, estas são as várias raças provenientes do continente ocidental. 1. Enquanto caminhávamos, o guia chamou minha atenção para uma jaula à direita e começou a falar. Ao contrário do continente sul, lar do Império do Nascer do Sol, o continente ocidental é habitado por diversas raças, como elfos, parentes de bestas e até dragões que aparecem apenas na mitologia. Então, é aqui que você mantém essas tribos em cativeiro? Sim, está certo. No entanto, possuir criaturas tão nobres de contos mitológicos é considerado um luxo, daí o seu alto preço. Quando o guia sacudiu a mão, a jaula escura começou a brilhar. Esta é a seção para elfos. Você gostaria de comprar um? Para VIPs como o jovem mestre Frei, geralmente os preparamos com antecedência, mas eu vou passar. Quando expressei rapidamente minha recusa, o guia pareceu desapontado e estalou os lábios. Estou muito preocupado que a popularidade dos escravos élficos tenha caído repentinamente atualmente. Eu me pergunto se há algum boato negativo circulando entre o público. No entanto, vamos passar para a próxima sessão. Antes de ser descoberto, devo observar tantas áreas quanto possível para ver se alguma coisa mudou em relação à linha do tempo anterior. Assim, incitei o guia a seguir em frente. O guia soltou um breve suspiro e direcionou minha atenção para a esquerda. Lá estão o povo fera, povo coelho, felino e raposa, entre outros. Eles são bastante populares porque têm uma grande semelhança com os humanos, exceto por suas orelhas distintas. Olhando na direção que ele apontou, meus olhos caíram sobre um grupo de parentes da besta vestidos com roupas esfarrapadas, seus olhos desprovidos de qualquer emoção. Olhando para os numerosos ferimentos que cobriam os seus corpos, parecia que os cativos estavam a ser submetidos a um tratamento severo. São todas mulheres, não são? Também há presos do sexo masculino. No entanto, estou apenas mostrando os escravos que melhor se adaptam ao seu gênero. A propósito, é normal tratar seus produtos com tanta severidade? Minha expressão escureceu quando testemunhei uma mãe e uma filha, que pareciam ser do povo felino, se abraçando enquanto cuidavam de ferimentos graves. Não é grande coisa. Eu bati neles com um chicote mágico, então as marcas desaparecerão em alguns dias. A dor é o que eles vão lembrar. Conteúdo patrocinado. Embora eu tivesse uma expressão de descontentamento no rosto, o guia me empurrou para frente enquanto falava. E aqui, estes são os dragões. Eles foram realmente difíceis de conseguir. Eles são todos bebês, não são? Sim. Caso contrário, não seríamos capazes de escravizá-los por causa de quão terrivelmente fortes eles são. Você os forçou a se transformarem? Como esperado, você é um especialista neste campo. As algemas e colares mágicos que eles usam têm um feitiço lançado sobre eles. Vai durar até que estejam totalmente crescidos. O guia então guiou a mim e a Ferloche para a frente e continuou. Isso é tudo para os nossos bens mais preciosos. Esta adega abriga tanto híbridos como indivíduos normais. Você gostaria de dar uma olhada? Sim. Vou dar uma olhada em tudo hoje. Eu vejo. Então, há alguma coisa que você possa fazer?
Segui o alegre guia escada abaixo, que parecia ter percebido uma venda potencial em minha resposta entusiasmada. De repente, uma voz estridente pôde ser ouvida vindo de algum lugar. Não podemos permitir que você haja assim. Por favor. Por favor. Acho que deveria verificar o que está acontecendo. Nós apenas seguimos as regras. Regras? Sim, a regra é que quem pagar mais reservará os direitos do escravo para o leilão. No corredor escuro, alguém com uma túnica azul celeste conversava com a equipe com a voz trêmula. Se você não comprar esses escravos por um preço mais alto do que a oferta atual, não poderei entregá-los a você. Quanto é a melhor oferta deles? Vou comprá-los por um preço mais alto. Isso é. Quando a mulher de manto gritou, apontando para os escravos, o empregado verificou silenciosamente o depoimento e abriu a boca. A mulher que ouviu a quantia congelou no local. Eles devem ter gostado bastante daqueles escravos. Eles gastaram uma quantia equivalente ao preço das raças de primeira classe. Ranger. A mulher rangeu os dentes silenciosamente ao ouvir isso, e a equipe deu um tapinha no ombro dela e falou: Você deveria desistir agora. Se você continuar, as coisas vão ficar complicadas. Eu posso olhar para eles, certo? Tanto quanto você quiser. A funcionária, que de bom grado permitiu que a mulher de cabeça baixa assistisse, afastou-se e murmurou baixinho para si mesma. Ela nem tem essa quantia de dinheiro, como foi incluída entre os VIPs. A mulher, que olhava periodicamente para o empregado, começou a se aproximar cautelosamente dos escravos na jaula. Gente, sou eu. Ela sorriu ao dizer essas palavras, mas os escravos presos lá dentro permaneceram com as cabeças baixas e olhos mortos. Clank. Clang. Conteúdo patrocinado. A mulher, que ficou intrigada com a falta de resposta, só percebeu depois de bater freneticamente na gaiola que uma barreira transparente havia sido erguida recentemente para bloquear a visão e o ruído. Não se preocupe muito, a operação está indo conforme planejado. A mulher ficou imóvel por um tempo, observando os escravos dentro da jaula. Olhando para eles, ela murmurou para si mesma em voz baixa. Como eu disse da última vez, encantei o gabinete com um feitiço de fuga. Se usado corretamente, você pode escapar e retornar ao reino antes que alguém perceba o que aconteceu. Quanto custam esses escravos? Enquanto falava sozinha, ela gritou de surpresa quando alguém apareceu de repente ao lado dela. Quem é você? Aqui está meu cartão de visitante. O funcionário abordou o homem que de repente se aproximou da jaula com desconfiança. Depois de examinar o cartão de visitante que Frei apresentou, o funcionário assentiu e perguntou. Eu confirmei isso. O que posso fazer para você? Você não me conhece? O que? Você não me conhece? Enquanto o homem falava em tom arrogante, a funcionária coçou a cabeça confusa, sem saber como responder. Eventualmente, ela abaixou a cabeça educadamente e respondeu. Peço desculpas. Eu sou do Oriente. Pela sua aparência, você parece ser um aristocrata dos continentes sul ou ocidental, mas não tenho certeza de sua identidade exata. Eu vejo. Depois de ouvir isso, o homem assentiu baixinho e logo abriu a boca. Vou reservar todos esses escravos. O que? Você não disse que quem pagar mais ganhará os direitos dos escravos? Dizendo isso, o homem tirou um pergaminho com um círculo mágico gravado nele. Então, vou reservá-los. Eu entendo. Embora não tenha reconhecido a pessoa à sua frente, quando o homem colocou a mão no pergaminho, o funcionário pôde sentir imediatamente a imensa riqueza que esse indivíduo possuía. Com essa constatação, a atitude do funcionário mudou rapidamente e ele começou a rastejar e a falar com deferência. Então, transferirei a propriedade dos escravos para você. Aqui está o contrato mágico para eles. O homem aceitou o contrato de escravo com um sorriso e falou com o empregado. Vou levar todos no dia do mercado, então até lá você deve me tratar bem, não acha? Caso contrário, é melhor você estar preparado. Sim, senhor.
O homem sorriu agradavelmente enquanto ameaçava o guia ao lado dele. Então, vamos continuar. Minhas desculpas, é hora de mudar seu guia. Aguarde um momento. Outro guia estará aqui em breve. O homem assentiu depois de ouvir isso e começou a olhar para os escravos que acabará de comprar. Com licença. O que? A mulher, que o olhava com expressão inquieta, logo começou a conversar com ele com atenção. Você está comprando esses escravos? Isso mesmo. Cá podemos conversar um pouco? A mulher que falou baixinho tirou o roupão. Deixe-me apresentar-me formalmente. Eu sou. Eu sei quem você é. O que? Princesa do Reino das Nuvens. Ao ouvir essas palavras, os olhos da mulher se arregalaram em choque e seus longos cabelos azuis começaram a tremer. Quem é você? Frei Raul Luz Estelar. Recebi a tarefa para esta operação. Ah! Frei, que se apresentou a ela, falou com um sorriso. De qualquer forma, eu os comprei, então não se preocupe. Oh, obrigado. Obrigado por quê? F.O. por salvar a família real do nosso reino. Enquanto Aishi falava com uma expressão abalada no rosto, Frei começou a falar com um tom descarado. Já chega, vamos ouvir o que o Reino das Nuvens pode fazer por mim agora? Você não faria isso. Ao ver a expressão duvidosa de Aishi, Frei respondeu com um sorriso no rosto. O que está errado? De qualquer forma, nós dois estamos servindo o Rei Demônio juntos. Nós nunca o servimos. Acabamos de ser ameaçados. Entendo, mas essa desculpa funcionará mesmo que o público conheça a verdadeira identidade da família real do Reino das Nuvens? Dizendo isso, Frei apontou para o memorando escrito na gaiola. Demônios. A realeza dos Reinos das Nuvens é metade humana e metade demônio. Eca. Não tenho certeza de como eles foram capturados sem suas transformações ativadas, mas o que é importante é que eu saiba suas verdadeiras identidades e que tenha o destino de você e de sua família em minhas mãos. Frei, que terminou de falar, deu um tapinha no ombro de Aishi e falou mais uma vez. Então, vamos nos ver frequentemente no futuro. Princesa. Ranger. Aishi, que cerrou os dentes enquanto olhava para Frei, não suportou continuar falando e abaixou a cabeça silenciosamente. Jovem mestre Frei, irei guiá-lo de agora em diante. Uma garota? Eu gosto de você. Você tem algum tempo depois do trabalho? Sem um único olhar para Aishi, Frei afastou-se, direcionando sua atenção para a nova guia feminina que acabará de chegar. Olhe para isso. O que eu disse-lhe? Você não pode confiar no Império. Cale-se. Aishi, que estava abaixando a cabeça, praguejou nervosamente quando uma aura cor de rubi emanou de seu corpo, acompanhada por uma voz misteriosa. Aishi. Apenas ceda e você receberá força. Com esse poder, salvar sua família não será mais um problema. Conteúdo patrocinado. Eu não preciso da sua força. Eu já fiz um plano de fuga. O gabinete onde você só pode entrar e não sair? Com um pouco mais de esforço, podemos conseguir uma saída. Aishi, imperturbável pela voz misteriosa, colocou a mão no peito e começou a conjurar algo. Um coração congelado, uma condição em que seu coração congelará lentamente até a morte. É também a maldição que coloquei em você. Cale-se. Você finalmente pensou em transferi-lo para alguém? Bem, é melhor você se apressar ou você estará morto dentro de alguns anos. Só estou movendo isso para chantagear alguém. Vou retirar se funcionar. Dizendo isso, Aishi logo começou a conjurar lentamente um pássaro feito de gelo de seu peito. Esta é uma maldição que posso retirar quando quiser. A maldição nunca mais aceitará você depois que você a mover. Isso não faz sentido. Aishi, que estava prestes a deixar o pássaro voar, falou com sua voz interior em um tom gelado. Tudo o que você me disse desde que eu era criança era mentira. Eu me arrependi de tudo o que fiz enquanto confiava em você. Desta vez, estou realmente
Não sei se você é um demônio de verdade, um espírito maligno ou apenas uma ilusão minha, mas não vou mais acreditar em você. Terminando a frase, Aishi deixou o pássaro em sua mão voar com um sorriso frio. Freyhall Starlight, como dizem, acaba sendo um vilão. Dentro dela, havia uma constante gargalhada. Trituração. 1. Frey, que caminhava pelo corredor com o guia e Ferloche, virou a cabeça bruscamente ao ouvir algo caindo atrás dele. No entanto, não havia nada atrás dele. Ele não encontrou nada atrás dele, exceto Ferloche, que o procurava. O que você está fazendo? Estou com cãibra no braço. Me ajude. Suspirar. Frey passou por Ferloche, ignorando seu pedido de ajuda com um suspiro. Ele continuou pelo corredor, sem olhar para Ferloche, que permanecia sentado e tremendo atrás dele. Ajude-me, Frey. Somos parceiros. Por favor, massageie meu braço. Ferloche, que gritava urgentemente com Frey, sorriu e lentamente abriu a mão enquanto ele se afastava. Brilhar. Logo, ela olhou para sua mão e murmurou, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto, ao contrário de seu habitual sorriso tolo. Eu fui capaz de protegê-lo. Em sua mão, o pássaro de gelo, que havia sido quebrado pela bênção do Deus Sol, estava derretendo lentamente. Solicitação de encontro. Conteúdo patrocinado. Você gostou do passeio hoje? Bem, consegui encontrar algumas coleções para adicionar ao meu porão. Entendo, então tenha um bom dia. Obrigado. Ao sair do mercado de escravos, acompanhado por uma guia, olhei para o céu e soltei um suspiro profundo. O sol já se pôs. Antes que eu percebesse, o sol estava se pondo e a escuridão começou a se instalar. Já era bastante tarde antes mesmo do início do mercado de escravos, por isso era lógico que o sol estivesse se pondo agora. Tire isso agora. Ah! Enquanto observava silenciosamente o sol que eu odiava se pôr e a lua que eu amava nascer, arranquei o manto que cobria Ferloche. Frey. O que? Eu disse que estou com cólica. E enquanto eu caminhava pela rua com ela, Ferloche continuava gritando atrás de mim. Você está andando muito bem. O que você quer dizer com cólica? Isso dói. Embora eu continuasse andando ignorando Ferloche, acabei virando a cabeça, franzindo a testa para o gemido dela. O que você quer que eu faça sobre isso? Por favor, me dê uma massagem. Eu só preciso massagear seu braço, certo? Acho que terei que fazer o que ela diz para manter a boca fechada. É um beco tranquilo e com poucas pessoas, então provavelmente tudo ficará bem. Enquanto eu massageava seu braço com esse pensamento em mente, Ferloche começou a sorrir, formando covinhas em suas bochechas. Isso me fez sentir vontade de enfiar o dedo em sua bochecha sem perceber, mas decidi segurar. Você está bem agora, certo? Então vamos. Por favor, me massageie em outros lugares também. O que? Você não me massageou na hora certa antes, então a cãibra já se espalhou por todo o meu corpo. Suspirar. Com uma carranca no rosto, agarrei com força o braço de Ferloche, que estava massageando anteriormente, e comecei a andar para frente. Ai, isso dói. Solte. Siga-me, tenho algo para lhe contar. Algo para me dizer? Ferloche inclinou a cabeça ao ouvir minha voz fria. Eu normalmente ignoraria suas travessuras bobas, mas até isso era estranho agora. Eu entendi. Não puxe minha mão. Eu irei sozinho. Por favor. Enquanto avançava com esse pensamento em mente, olhei para Ferloche, que estava sendo arrastada por mim, com o rosto contorcido em lágrimas. Estatísticas. Nome: Ferloche Estelade. Força: 1. Poder Sagrado: 8,3. Conteúdo patrocinado. Inteligência: 2,3. Força mental: 8. Status passivo: bênção do Deus Sol. Disposição: santa. Bondade: stat: 100. É estranho. O que?
Nada. Abri a janela do sistema dela por precaução, mas nada mudou. Emoções atuais de Ferloche Estelade, ódio ou raiva. Seus sentimentos eram verdadeiros. Nada mudou em Ferloche no que diz respeito ao sistema. Então, por que diabos ela estava agindo de forma tão anormal, com sua condição piorando? Frei. Para onde você está indo agora? Dormitório. Perfeito. Eu estava prestes a ir para o dormitório também. Vamos juntos. Tentei pensar mais profundamente, mas não consegui encontrar uma resposta clara, então suspirei e movi meus pés. Por favor, me dê uma massagem quando chegarmos. Ufa! Nesse ritmo, minha vida, que já tinha limite de tempo, poderia acabar ainda mais cedo. Você vai fazer isso, certo? Sim. No entanto, não poderia ser ajudado. Para manter o buff fraudulento que fez com que todas as minhas estatísticas subissem em 0,2, era necessário manter um bom relacionamento com ela. Se a parceria fosse rompida, não só seria impossível consertá-la, como o buffon benção do parceiro também desapareceria. Então, seria um desastre total se Ferloche ficasse chateado e acabasse com isso por algum motivo. Mas havia um jeito. Eu me perguntei se deveria fazer a coisa que ela mais odiava no mundo enquanto lhe fazia uma massagem. Eu tive que esmagar todas as suas esperanças em mim, mesmo que ela fosse alguém que estava preocupado comigo até o fim, apesar das minhas ações na minha vida passada. Não havia nada como fazer uma mulher me odiar. Bocejar. Enquanto o Clana Solar Sunrise continuava a queimar o óleo da meia-noite em seu dormitório, um bocejo suave escapou de seus lábios. Estou com sono. Ninguém estava ouvindo, mas ela ainda falava sozinha. Tendo se acostumado à solidão desde a infância e continuando até sua posição como a próxima na linha de sucessão ao trono, Clana desenvolveu o hábito de falar sozinha que persistia até agora. Mas ainda tenho que trabalhar mais. O tempo está passando. Clana, que havia terminado de falar sozinha, começou a trabalhar novamente. Não tinha nada a ver com a academia, mas sim com seus planos para o futuro. Quanto aos exames, todas as heroínas que retornaram, exceto Ferloche, poderiam facilmente obter nota perfeita. Vamos eliminá-lo, e esse cara, e ele é complicado. Não podemos nos dar ao luxo de trazê-lo para o exército, mas também não podemos nos dar ao luxo de torná-lo nosso inimigo. Clana, que fazia anotações enquanto olhava fotos de nobres imperiais, inadvertidamente virou a página e endureceu a expressão. Frei Raum Luz Estelar. Conteúdo patrocinado. A página tinha uma foto de Frei sorrindo. Deve ser eliminado, não importa o que aconteça. Rasgue todo o seu corpo com uma lança, esfaqueie seu coração com uma adaga. Havia também um longo bilhete rabiscado com muita raiva no primeiro dia de seu retorno. Ufa! Clana tentou não abrir esta página desde que recuperou as memórias da linha do tempo anterior. Porque toda vez que ela olhava para o rosto dele, uma emoção sutil surgia dentro dela. Frei Raum Starlight. O que devo fazer com você? Clana, que já estava olhando sua foto há algum tempo, fez uma pergunta. Naturalmente, o Frei da foto não respondeu. Aia! Clana, que continuou olhando a foto como se esperasse uma resposta, suspirou e recostou-se na cadeira. Eu não tenho escolha. Quem assumiria a responsabilidade por esse lunático, exceto eu? Clana simultaneamente sorriu e murmurou para si mesma. Quem, se não ela, poderia reabilitar Frei? Só ela, que fez pacto com Frei quando criança, seria a pessoa certa para a função. Pensando nisso, um sistema de parceria será criado no início do segundo semestre. Clana franziu a testa e rolou a caneta na mão enquanto murmurava para si mesma. Não acho que Frei encontrará um parceiro com quem se juntar. O sistema de parceria não seria afetado pela coerção de Frei. Porque estava sendo monitorado pelo professor Ruizole. Como resultado, era muito provável que Frei ficasse sem parceiro e ninguém quisesse se juntar a ele. Realmente, que problemático. Sentindo-se nervosa, ela abriu as gavetas com frustração. Clana, acho que você tem que fazer parceria comigo por causa do nosso noivado.
Eu tenho que ser parceiro dele. Lendo uma carta que Frei lhe enviou há alguns dias, Clana se levantou. No entanto, ela nunca percebeu o sorriso em seu rosto. Princesa Clana, onde você está indo? Vou dar um passeio um pouco. Eu vou te acompanhar. A empregada, que observava Clana em silêncio, seguiu sua figura com olhos preocupados. Os servos, que estavam preocupados com o suposto estado mental instável dela, temiam que ela pudesse quebrar novamente. Não, eu vou ficar bem. Estarei de volta em breve, então não me siga. Mas isso é uma ordem. Eu entendo. No entanto, quando Clana levantou a voz com um leve temperamento, a empregada não teve escolha senão obedecer. Conteúdo patrocinado. Oh, certo. Quando Clana estava prestes a sair da sala, ela olhou para a empregada e pegou um marcador de livro na mesa. Quase esqueci disso. O marcador havia se tornado um talismã ultimamente e era algo que Clana sempre trazia consigo quando saía. Por alguma razão, porém, ele tinha uma pequena pétala de canário inserida nele. Totalmente preparada, Clana saiu da sala e começou a caminhar pelo corredor, cantarolando para si mesma em voz baixa. Depois de alguns minutos de caminhada diligente, Clana chegou ao corredor onde ficava o dormitório de Frei, mas logo começou a inclinar a cabeça em confusão. Cânia? Por que você está fazendo essa cara? Não é nada. Foi porque Cania estava rangendo os dentes com uma expressão sombria na frente do quarto de Frei. Por acaso, você foi intimidado por Frei? Se for esse o caso. Não é nada. Tenho um pequeno negócio para resolver, então irei embora. Evitando a pergunta de Clana, Cania afastou-se lentamente. Frei, tenho algo a dizer. Clana, que olhava para Cania com uma expressão confusa, caminhou até a porta do dormitório de Frei e abriu a boca. Frei, tenho algo para contar. Gemer. Mas quando Clana ouviu um gemido atrás da porta, ela congelou. Tenho estudado muito ultimamente? Clana fez uma pausa incrédula, momentaneamente congelada enquanto duvidava de seus próprios ouvidos. Ela estendeu a mão para a maçaneta, pensando que tinha imaginado o barulho porque estava trabalhando demais. Mais uma vez, ela congelou quando uma voz familiar veio de trás da porta. Essa é a voz de Ferloche. Os gemidos de um de seus poucos amigos nesta vida, Ferloche, ecoavam no quarto de Frei. Não. Assim que reconheceu, Clana bateu na porta de Frei e gritou. Frei! Sair! Eu tenho algo a dizer. Era óbvio que Ferloche, que era puro e crédulo, havia sido enganado pelos truques de Frei e atualmente estava sendo explorado. Como amiga dela, eu tive que salvá-la. Frei! Abra a porta. Com isso em mente, Clana continuou batendo na porta e alguns minutos depois a porta se abriu lentamente. O que diabos você acha? Olá, Princesa Clana. Clana rapidamente tentou gritar com Frei, mas foi Ferloche, e não Frei, quem apareceu na frente dela. Bater. Ferloche, conte-me o que aconteceu. Não, conte-me tudo o que aconteceu hoje. Clana, que olhou fixamente para Ferloche por um segundo, fechou rapidamente a porta e começou a questioná-la. Bem, estive seguindo Frei o dia todo hoje. Conteúdo patrocinado. Frei. Sim. Estudei com ele e depois fomos para um café. Ferloche começou a falar com uma expressão brilhante no rosto. Fomos juntos ao banheiro, depois entramos em um armário e fizemos cócegas um no outro. O que? Quando Clana abriu a boca em estado de choque com as palavras de Ferloche, ela acrescentou detalhes adicionais com um sorriso. E acabei de receber uma massagem de Frei. Como esperado, ainda parece haver esperança para Frei, porque quando pedi a ele para massagear todo o meu corpo, ele realmente fez isso. Como você se sentiu durante a massagem? Depois de ouvir isso, Clana começou a fazer perguntas com urgência. Se por acaso você se sentiu ofendido ou humilhado pelo toque de Frei, farei questão de... Eu me senti muito bem. Foi a ponto de querer receber outra massagem, me senti muito feliz.
Vendo Ferloche corar enquanto falava, Clana tinha uma expressão vazia no rosto. A propósito, o que você está fazendo aqui? Ah, isso é, preciso falar com Frei sobre uma coisa. Entendo, então irei embora. Assim que ela respondeu à pergunta de Clana, Ferloche despediu-se apressadamente e desapareceu no corredor. Clana só conseguiu olhar fixamente, sentindo-se perplexa, antes de finalmente entrar no quarto de Frei. O que está acontecendo? Frei, que parecia bastante envergonhado, rapidamente assumiu uma expressão fria ao ver Clana entrando. É sobre a carta que você me enviou da última vez. Clana começou a falar com Frei com a voz trêmula. Bem, estive pensando sobre isso. Você está falando em parceria? Sim, sim. Eu aceito sua oferta. Você está muito atrasado. O rosto de Clana ficou pálido quando Frei disse que era tarde demais. Ferloche e eu já concordamos em ser parceiros. Oh, o que? O que você está falando? E depois de ouvir as palavras de Frei, Clana começou a falar com a voz trêmula. Mas você me escreveu uma carta. Você não respondeu. Presumi que você recusou porque não recebi resposta. Ah! Ao ouvir isso, Clana abaixou a cabeça silenciosamente. Se Clana? Frei. Clana, que estava abaixando a cabeça, logo abriu a boca silenciosamente. Você pode reservar algum tempo esta noite? O que? Quando Frei respondeu com uma expressão envergonhada no rosto, Clana olhou para ele com indiferença e falou. Vamos dar um passeio noturno juntos, certo? Foi o primeiro pedido de encontro que Clana fez em sua vida. De nada. Conteúdo patrocinado. Jovem mestre? Onde você está indo? Para uma caminhada. O pedido foi repentino, mas acho que preciso dar um passeio com Clana. Idealmente, eu gostaria de terminar meu dia cansativo com um bom descanso, mas não pude evitar. Porque as mãos de Clana tremiam enquanto ela fazia esse pedido. Foi como há algumas semanas. Cania, quanto tempo você acha que temos antes que a memória de Clana retorne completamente? No estado em que ela se encontra atualmente, suas memórias podem voltar a qualquer momento. O rosto de Cania estava pálido quando ela respondeu à minha pergunta. Depois de olhar para ela por um tempo, imediatamente suspirei e respondi. Estou nervoso porque a missão ou libertação do mercado de escravos só pode se sobrepor à recuperação de sua memória. Se todos esses escravos acabassem como na regressão anterior. Jovem mestre, você está planejando ser pego? Suspirar. Tentei negar as palavras de Cania, mas só consegui suspirar em resposta. Eu estava considerando medidas temporárias para impedir o retorno da memória de Clana, mas nada parecia mudar o jogo. Apenas prepare-se por enquanto, Cania. Recuso-me a cometer erros que poderiam ser evitados. Eu entendo. No final, Cania, que mordia os lábios, respondeu com dificuldade. Então eu voltarei. Eu tenho uma pergunta. Quando bati no ombro de Cania e me preparei para sair, ela me agarrou e fez uma pergunta. Não é hora da terceira provação? Como você sabia disso? Eu poderia dizer apenas olhando para o rosto do jovem mestre. Cania olhou para mim com tristeza. Que diabos é essa provação? Irina está ansiosa novamente. Para evitar que ela perca a cabeça por causa do estresse, você deveria. Não sei. O que você quer dizer com você não sabe? Enquanto eu respondia com calma, Cania perguntou de volta com uma expressão de pânico no rosto. Eu realmente não sei o que vai acontecer. No entanto, neste caso, não pude evitar. Porque a terceira provação mudaria dependendo do parceiro selecionado. Portanto, eu estava tentando atingir uma determinada pessoa, mas as coisas deram errado quando acabei com Ferloche. Então, você está dizendo que não tem ideia do que vai acontecer durante essa provação? Conteúdo patrocinado. Infelizmente. Cania começou a andar pela sala com uma expressão nervosa no rosto. Não se preocupe. A terceira provação ainda é um teste de força mental. No mínimo, estou confiante nisso.
Recebemos os resultados de quando você usou o manto da decepção e recebeu um pré-diagnóstico. Tentei tranquilizá-la, mas Kania sentou-se numa cadeira, abriu um caderno e começou a resmungar. Para começar, definitivamente há algo errado com o seu estado mental. Meu. Sem chance. Você sabe qual é o meu nível de força mental? Atualmente, meu valor de força mental estava em 9,5 enquanto estava sob o BUR de parceiro. Isso significava que Kania teria dificuldade em encontrar alguém mais forte do que eu mentalmente no mundo inteiro. E ela estava dizendo que há algo errado com minha mente? Eu não conseguia entendê-la de jeito nenhum. Você tem essa obsessão de estar sempre se sentindo bem. Quando eu estava prestes a expressar meus pensamentos, Kania começou a falar comigo com uma voz séria. Eu pensei sobre isso também, mas não é uma obsessão, é apenas verdade. Se eu esperar um pouco, minha mente vai clarear novamente. Já passei por muitas coisas, então não sinto muita emoção. Isso não é normal. Acontece que seu alto nível de força mental está forçando sua mente a se recuperar e a limpar quaisquer emoções negativas. Mas, enquanto tentava responder, a porta do dormitório se abriu de repente. Irina, você disse que só ouviria. Eu simplesmente não aguento. Sinto muito, Kania. Logo depois, Irina entrou no meu quarto e começou a conversar enquanto se aproximava de mim. O que aconteceria se eu colasse com fita adesiva qualquer cerâmica que quebrei antes? Eventualmente, a água vazará pouco a pouco. Quando ouvi Irina começar a falar, suspirei e comecei a refutar suas afirmações. Não haveria problema se você usasse magia de restauração para consertar isso perfeitamente. O mesmo acontece com meu estado mental. Mesmo que seja esse o caso, você não pode apagar o momento em que ele realmente quebrou. Pode não importar para a cerâmica, mas não é a cerâmica que está sendo quebrada aqui, é a sua mente. Quando ouvi isso, fechei a boca e Irina falou com uma expressão preparada no rosto. Então, não importa o que você diga, vou interferir nessa provação. Interferir? Sim, acho que não aguento mais ver você quebrar e costurar sua mente novamente. Suspirei e respondi a Irina, que tinha uma expressão determinada no rosto. Estou muito grato. Mas você não pode interferir, Irina. Claro, isso inclui você também, Kania. Por quê? Da última vez, vocês tentaram interferir na minha aprovação. Mas você falhou. Você não sabe o que isso significa? Quando perguntei isso, as duas mulheres apenas inclinaram a cabeça. O sistema odeia chats. Então, não há realmente nenhuma maneira de enganar o sistema? A condição atual de Serena agora. Quando ouvi isso. Serena é um caso especial. Respondi com um sorriso amargo e saí. Conteúdo patrocinado. Seria impossível para qualquer um, exceto ela. Deixando as duas mulheres mordendo os lábios atrás de mim, um grande corredor apareceu à minha vista. Clana. Olhando ao redor do corredor, logo comecei a caminhar silenciosamente. Jovem mestre Frei. Como vai você? Onde está Clana? Depois de caminhar muito, encontrei a empregada de Clana e fiz uma pergunta. Oh, isso é, e ela saiu. Aparentemente, ela saiu antes de mim. Por que ela estava correndo para sair? Ela tem agido de forma estranha ultimamente? Isso é, peço desculpas, é confidencial. Diga-me. Percebendo o tom antinatural da empregada, perguntei mais e a empregada respondeu com voz trêmula. Hoje em dia, o tempo que ela passa falando sozinha aumentou significativamente. Ela costumava falar muito sozinha, mas, e recentemente, é quase como se ela estivesse perturbada. Eu vejo. Após uma rápida avaliação da situação, deixei a empregada que baixou a cabeça e saiu do prédio. Clana. Quando saí do dormitório depois de caminhar muito, Clana estava lá, vagando, roendo as unhas. Você está aqui. Enquanto eu a chamava cuidadosamente, Clana olhou para mim calmamente por um momento. Você está muito atrasado. Acho que você não achou que a promessa feita comigo fosse importante?
Eu estava me preparando. Eu soltei as palavras que surgiram pela primeira vez na minha cabeça, fazendo Clana tossir baixinho. De qualquer forma, vamos caminhar um pouco. Sem plano? Sim. Dizendo isso, Clana logo começou a caminhar lentamente para a frente. Sim, eu entendo. Suponho que desta vez deveria ceder aos caprichos de Clana. Embora sua expressão fosse calma, suas mãos ainda tremiam. Devo segurar a mão dela? Pensei em segurar suas mãos trêmulas, mas logo balancei a cabeça. Como Kania disse anteriormente, Clana estava em uma situação em que mesmo um pequeno gatilho poderia trazer de volta suas memórias. Portanto, seria sensato não provocá-la de forma imprudente. Com isso em mente, falei com ela com cuidado. Mas acho que é melhor decidir o destino agora. Ah, tem um gato. Conteúdo patrocinado. Um gato? Porém, de repente ela apontou para a grama no quintal da academia, sem dar qualquer indicação se tinha me ouvido ou não. É um gato que habita esta área. Eles viriam até você se você ficasse parado, eles são todos bastante destemidos. Naturalmente, eu sabia que gatos moravam aqui, mas fingi que não e arregalei os olhos. Então, tossindo levemente, Clana voltou a falar. Você pode esperar aqui um momento? De repente? Sim, recebi uma ligação importante. Eu volto já. Depois de dizer isso, Clana começou a andar em algum lugar com uma bola de cristal que começou a brilhar dourada. Miau. Olhei para a figura de Clana com desconfiança e ouvi um gato miando aos meus pés, fazendo-me olhar para baixo. Vocês estão fazendo isso de novo, pessoal. Murmurei para os felinos, que estavam esfregando a cabeça nas minhas pernas. Você quer vir comigo? Eu posso ser bom para você. Miau. Eu vou te alimentar muito também. Sério. Miau. Droga. Mas, apesar das minhas tentativas de fazer amizade com eles, os gatinhos viraram a cabeça friamente e eu estalei os lábios em derrota. Minha penalidade não se aplicava porque eles eram animais, mas, se eu pudesse domar esses caras, eles seriam de grande ajuda para mim durante a missão Cerco à Academia no futuro. Tweet. Enquanto pensava em como poderia conquistá-los, um canário voou de uma árvore próxima em minha direção, tuitando com entusiasmo. Tweet, VE. Pare com isso. Este canário, a julgar pelo que aconteceu durante a festa de aniversário, provavelmente estava sendo controlado por Clana. Então, por que ele estava me bicando implacavelmente na bochecha? Foi assim que Clana estava resolvendo seu rancor contra mim? Você não fez nada de mal aos gatos, não é? O mesmo vale para o canário. Você acha que eu cometo mais ações a cada momento que respiro? Como o canário ficou muito tempo empoleirado no meu ombro, comecei a me machucar com suas constantes bicadas. Porém, quando Clana se aproximou, consegui me recompor e responder com calma. Eu não me importo muito com animais. Eu vejo. Isso é um alívio. O que? Não é nada. A expressão significativa de Clana sugeria o contrário, enquanto ela calmamente segurava meu braço e me levava para algum lugar, com o canário ainda em meu ombro. Conteúdo patrocinado. Crocante, triturado. Cânia. Foi quando Frei estava sendo arrastado para algum lugar por Clana com uma expressão de perplexidade no rosto. Crocante, triturado. Cânia. Irina gritou com Kania, que estava andando pela sala desde que Frei saiu, roendo as unhas. O que? Kania olhou para Irina com os olhos semicerrados e inclinou a cabeça. O que está incomodando você desde antes? O que está acontecendo? Isso é. Ao ouvir a pergunta de Irina, Kania caminhou em direção à porta com uma expressão decidida. Acho que terei que seguir o jovem mestre hoje. O que? Ao ouvir isso, Irina pensou que Kania finalmente enlouqueceu. Há uma chance de que a princesa Clana recupere completamente a memória nos próximos dias, talvez até mais cedo. Mas depois de ouvir o que Kania disse, Irina congelou.
Talvez tenha havido algum tipo de gatilho, mas seu reino subconsciente que eu selei começou a se misturar rapidamente com sua memória da provação. E então. Sim, se isso continuar, certamente haverá uma penalidade. Irina mordeu o lábio ao ouvir o aviso de Khania. Nós temos que fazer alguma coisa. Ele ainda nem chegou à terceira provação, e não podemos simplesmente ficar sentados aqui e não fazer nada, sabendo que haverá uma penalidade. Khania. De alguma forma, mesmo que eu tenha que usar meu tempo de vida. Há um jeito. Khania ficou surpresa com a resposta calma de Irina e não pôde evitar morder o lábio com tanta força que o sangue começou a escorrer. O que você quer dizer? Ignorando a dor no lábio, Khania continuou. É impossível alguém enganar o sistema, exceto Serena? Irina cerrou os punhos e murmurou para si mesma antes de virar as costas para Khania. Por favor. No corpo de Irina havia um círculo mágico exatamente igual ao do pergaminho que ela deu a Frey algumas semanas atrás.